Os arquivos desta noite começam em Paranapiacaba, uma vila cercada por neblina, construções antigas e histórias que atravessam gerações. Mas este caso não chegou ao arquivo Knox através de uma lenda. Ele foi enviado por um inscrito. Segundo o relato, durante a reforma de uma casa abandonada na parte mais antiga da cidade, operários encontraram algo escondido dentro de uma parede. Não era dinheiro. Não era um documento. Era uma fita VHS. Sem identificação. Sem data. E sem qualquer indicação de quem havia deixado ali. O que parecia ser apenas um objeto esquecido acabou se transformando em um dos relatos mais estranhos já enviados ao canal. E tudo começou no dia em que aquela parede foi derrubada. O relato foi enviado por Rafael, morador da região de Paranapiacaba. Segundo ele, a casa estava vazia havia muitos anos. As janelas permaneciam fechadas. O mato já cobria parte da entrada. E ninguém parecia interessado em comprar o imóvel. Durante a reforma, uma das paredes do andar superior precisou ser removida. Foi nesse momento que algo caiu de dentro da estrutura. Uma fita VHS, coberta de poeira, sem capa, sem etiqueta, sem qualquer informação. Mas havia um detalhe. Alguém havia escrito uma única palavra usando tinta preta. Não. Naquele momento, ninguém imaginava o motivo daquele aviso. No fim do expediente, Rafael decidiu levar a fita para casa. Segundo ele, o equipamento usado era um antigo videocassete herdado do avô. A expectativa era simples. Talvez uma gravação de família. Talvez um filme antigo. Talvez nada. Mas assim que a reprodução começou, uma coisa chamou a atenção. A gravação mostrava o interior da mesma casa onde a fita havia sido encontrada. Os mesmos corredores, as mesmas portas, as mesmas paredes, como se alguém tivesse caminhado por todos os cômodos segurando uma câmera. O estranho é que a filmagem parecia recente, muito recente. Apesar da casa estar abandonada havia anos. Durante vários minutos não acontece nada. Nenhuma pessoa, nenhuma voz. Apenas o som de passos e o ranger constante da madeira. Mas então Rafael percebeu um detalhe. Uma porta parecia aberta na gravação. Uma porta que não existia mais dentro da casa. Ele pausou a imagem, voltou, assistiu novamente. E a porta continuava lá. Naquele momento, ele acreditou estar vendo apenas uma parte antiga da construção. Mas o que apareceria nos minutos seguintes provaria que aquela explicação estava errada. Rafael decidiu continuar assistindo. A câmera seguia caminhando lentamente pela casa.
sempre em silêncio, sempre mostrando ambientes vazios. Mas cerca de 15 minutos após o início da gravação, algo mudou. O corredor principal parecia mais longo, muito mais longo. No vídeo, a câmera avançava por uma sequência de portas que simplesmente não existiam na construção. Rafael conhecia aquela casa. Ele havia passado horas trabalhando ali e tinha certeza de que aquele corredor era impossível. Mesmo assim, a gravação continuava, porta após porta, como se a residência fosse muito maior por dentro. Foi então que a câmera parou diante de uma porta de madeira escura, diferente de todas as outras, mais antiga, mais desgastada, estranhamente limpa, como se alguém ainda a utilizasse. Durante alguns segundos nada acontece. A câmera permanece imóvel, apontada diretamente para a porta. E então, a maçaneta gira sozinha, lentamente, sem que ninguém aparecesse, sem qualquer som. A porta se abre e a gravação continua. A porta continuou se abrindo lentamente, sem ruídos, sem resistência, como se alguém estivesse do outro lado. Mas quando a câmera finalmente atravessou a entrada, não havia ninguém, apenas uma escada. Uma escada estreita, de madeira antiga, descendo para a escuridão. Rafael imediatamente estranhou aquilo. Segundo os registros da prefeitura, a residência nunca teve porão. Nenhuma planta indicava qualquer estrutura subterrânea, e durante a reforma nenhum acesso semelhante havia sido encontrado. Mesmo assim, a gravação mostrava a escada com clareza, degrau por degrau, como se aquele lugar realmente existisse. A pessoa que segurava a câmera começou a descer. Lentamente, a imagem tremia. O som da madeira ecoava pelo ambiente. E quanto mais fundo ela avançava, mais silenciosa a gravação ficava, até que todos os sons desapareceram. Nem passos, nem vento, nem interferência, nada. Apenas o movimento da câmera descendo para um lugar que não deveria existir. Foi então que Rafael decidiu pausar a gravação. Naquele momento, ele acreditava que tudo aquilo poderia ser uma montagem. Mas no dia seguinte ele voltaria a casa e descobriria algo ainda mais estranho. Na manhã seguinte, Rafael voltou a casa. Desta vez, acompanhado por 2 colegas da obra. O objetivo era simples: encontrar a escada mostrada na fita. Nada mais. Eles reproduziram o vídeo várias vezes, parando quadro por quadro, comparando portas, comparando corredores, comparando paredes. E depois de quase 1 hora, conseguiram identificar exatamente o local onde a câmera havia entrado.
Era uma parede no final do corredor principal. A mesma parede ainda estava lá, intacta, sem portas, sem passagens, sem qualquer abertura. Mesmo assim, Rafael decidiu verificar. Os três começaram a remover parte do revestimento: madeira, gesso, tijolos antigos. Mas atrás da estrutura não havia escada alguma, nem um porão, nem um cômodo escondido. Apenas terra compactada, como se nunca tivesse existido nada naquele lugar. E foi nesse momento que um dos trabalhadores percebeu algo estranho. Havia marcas no chão, marcas recentes, como se alguém tivesse arrastado algo pesado pelo corredor poucos dias antes, apesar da casa estar completamente vazia. Rafael olhou novamente para a parede e pela primeira vez começou a considerar uma possibilidade desconfortável. Talvez a gravação não mostrasse aquela casa no passado. Talvez mostrasse algo que ainda não deveria existir. Naquela mesma noite, Rafael decidiu assistir a fita mais uma vez. Desta vez sozinho, sem interrupções, sem pausas, sem tentar encontrar explicações, apenas observando. A gravação continuou exatamente como antes. O corredor, a porta, a escada, a descida para a escuridão. Mas quando a filmagem chegou aos segundos finais, algo chamou sua atenção. Algo que ninguém havia percebido antes. Ao final da escada existia uma parede de concreto envelhecido. A câmera permanecia apontada para ela durante alguns segundos. Nada acontecia. Até que Rafael pausou a imagem e ampliou o vídeo, frame por frame. Foi então que percebeu. Havia uma pessoa. Não no centro da imagem, não na escada, mas refletida em uma pequena superfície metálica presa à parede. Uma figura imóvel, observando quem segurava a câmera, observando a gravação, como se estivesse esperando. O problema era que aquela pessoa não aparecia em nenhum outro momento da fita, apenas naquele único frame. E havia outro detalhe. Um detalhe que fez Rafael desligar a televisão imediatamente. A figura usava exatamente a mesma roupa encontrada em uma fotografia antiga da casa. Uma fotografia tirada em 1987, mais de 30 anos antes da gravação existir. Na manhã seguinte, a casa foi demolida completamente. Nenhum porão foi encontrado, nenhuma escada, nenhuma sala subterrânea. Nada. Como se aquele lugar jamais tivesse existido. O relato enviado ao arquivo Knox termina poucas semanas depois da demolição. A fita continua existindo. A casa não. Nenhum registro oficial indica a presença de um porão. Nenhuma planta mostra a escada.
Nenhum documento menciona qualquer reforma subterrânea. Mas existe um detalhe que Rafael descobriu apenas meses depois. Ao pesquisar antigos moradores da residência, ele encontrou uma fotografia tirada em 1987. A imagem mostrava uma família reunida na varanda da casa. Nada parecia estranho, até que ele ampliou a fotografia e reconheceu imediatamente um dos rostos. Era a mesma figura que aparecia refletida no último frame da VHS. A mesma roupa, a mesma postura, o mesmo lugar. Segundo os registros encontrados posteriormente, aquela pessoa desapareceu em 1988, sem testemunhas, sem explicação, e nunca mais foi vista. Rafael afirma que nunca reproduziu a fita novamente. Ela permanece guardada, trancada, longe de qualquer aparelho capaz de reproduzi-la. Mas existe uma última observação registrada em seu relato. Uma observação que até hoje permanece sem resposta. Depois da demolição da casa, a parede onde a VHS foi encontrada desapareceu. A escada desapareceu. O corredor desapareceu. Mas as marcas arrastadas no chão continuaram aparecendo nas fotografias da obra até o último dia. Como se algo tivesse sido retirado dali. Ou como se algo tivesse conseguido sair. O caso foi arquivado pelo arquivo Knox, mas a origem da gravação continua desconhecida.